o acesso, mas depois a gente compensa aí na sequência do nosso cronograma aí. Bom, agora a gente tem um dos nossos debates técnicos, né? Como eu tinha já colocado anteriormente, o nosso evento aqui ele tem ele tenta levantar exatamente essas duas dimensões, né? Ou seja, dos projetos, das iniciativas de cartografia colaborativa, ou seja, o lado das ideias, da articulação, da mobilização para a colaboração nessa organização dos dados, mas também como se faz isso, né? O aspecto técnico dessas iniciativas. E para nós aqui, no momento que a gente está implementando o SNIC, o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, como a gente já apresentou ontem, a ideia agora, nesse momento, é aprofundar um pouco, assim, especificar um pouco mais o que a gente está falando quando a gente diz que a gente está abrindo esse sistema para a sociedade, né? Ou seja, a visão de Open Data, de dados abertos, nesse aspecto mais especializado que a gente está propondo para o sistema de informações culturais. Então, aqui nesse momento, assim, a gente vai convidar os nossos colegas da empresa Módulo, que vem trabalhando na plataforma e que já trabalhavam com essas APIs abertas, né, para outras situações e agora estão trabalhando junto conosco para pensar essa especialização, digamos, essa qualificação da API do SNIC para toda essa utilização que a gente propõe, que a gente vem discutindo aqui durante o evento, né? Eu queria deixar claro, assim, como eu já falei ontem, que por conta de um cronograma mesmo de implementação do sistema, por conta de questões políticas dentro do Ministério, a nossa ideia era estar hoje aqui com uma plataforma mais amadurecida, podendo até já fazer algumas experimentações em cima dos dados do SNIC. Por conta de atrasos que aconteceram, uma transição ministerial, ou seja, muito desse cronograma foi um pouco afetado, então hoje a gente não está exatamente nesse estágio que a gente gostaria de estar, nesse momento, nessa conversa com vocês. Mas, de qualquer forma, a gente já está apresentando o que seria essa ideia e, para nós, é muito importante que os nossos colegas parceiros da empresa Módulo estejam aqui escutando também, né, de todo esse nosso debate, que são todas ideias e iniciativas, perspectivas que vão ser incorporadas no projeto de implementação do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, né? Bom, então eu vou chamar os colegas da Módulo aqui para compor a mesa. Fernando, diretor de desenvolvimento de negócios da Módulo. O Evaristo ficou preso aí na chuva, mas ele está chegando na sequência, por enquanto eu ocupo aqui o lugar. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite do Ministério da Cultura para a gente falar sobre o assunto de colaboração, o assunto o trato georreferenciado ou geoprocessado de informações, que com certeza foi um tema que a gente tem trabalhado bastante. Eu vou falar para vocês aqui alguns exemplos, alguns processos que nós temos trabalhado com isso. É óbvio que a evolução da tecnologia fez com que você mudasse a forma que você enxerga as informações, que você enxerga o conjunto de dados que você tem para acessar. Por que os dados não eram abertos há 15 anos atrás? Não era por nenhuma decisão política, era simplesmente por você praticamente não ter tecnologias e padrões para você buscar essa informação. Por que você antes não se preocupava com informações georreferenciadas? Porque não tinha forma barata, simples, acessível, de você conseguir pegar uma latitude, longitude e conteúdo e plotar ela de alguma forma. É claro que quando você fala em informação georreferenciada, você tem um dado que é importante, que é a latitude e a longitude. O que eu acho, inclusive, que é o que humaniza o conjunto de base de dados. É aquilo que torna humano, é a latitude e longitude. E existe uma linguagem da latitude e longitude, porque quando você fala latitude e longitude, você está numa latitude e longitude, quando você olha o mapa, você vê locais onde você conhece que também estão numa latitude e longitude. Então, se, por exemplo, assim que eu entrei aqui, eu vi que tinha ali uma foto do Malecón lá de Cuba, se eu pegar ali uma latitude e longitude dali, não necessariamente aquele número expressa o local.
Então, normalmente, você trabalha com latitude, longitude e conteúdo, e uma coisa nós podemos falar para vocês, a grande maioria está errada. Se você pegar latitude e longitude posicionada, a maioria das informações que estão georreferenciadas, elas estão com um nível de erro bastante considerável. Bom, esse mundo de compartilhamento de informação, de compartilhamento de dados, se deu, primeiro, pela internet, a partir do momento que você conseguiu padronizar um protocolo, que é o protocolo IP. Você padronizou isso, você conseguiu padronizar, fazer com que um computador acessasse o outro. Você também passou a padronizar os aplicativos, porque a partir do momento que se criou o HTTP e se fez acesso a várias informações através de HTTP e a fonte de dados foi criada para ser acessada através de HTTP, você criou um segundo padrão. Além do padrão de comunicação, você criou o padrão de como que eu acesso àquela informação. Muito bem, a partir daí, este processo permitiu que você criasse um modelo muito mais democrático. Você pode hoje pegar, em tese, se você tiver acesso, se tiver caminho, uma informação que esteja em qualquer lugar, através desses dois elementos, o HTTP e o IP. Bom, a partir de 2008, e não foi antes disso, as redes sociais começaram a se tornar populares. Em 2008, ocorreram dois fenômenos que expandiram as redes sociais. O primeiro fenômeno foi quando o Obama colocou o Twitter na campanha dele. Se você olhar o crescimento do número e a adesão a partir desse momento, ele é significativo. E o segundo fenômeno foi que a Apple lançou o smartphone, o iPhone 3G, que permitiu que você tivesse capacidade de processamento e capacidade de comunicação com bateria suficiente para você poder falar de forma móvel. Então, equipamentos móveis mais redes sociais começaram a crescer a partir de 2008 e todas as curvas mostram que o crescimento disso aí é super significativo. Então, falamos 4 elementos: protocolo IP, o HTTP, as redes sociais e os equipamentos móveis. Se nós olharmos aqui, eu dei uma espiada lá por trás, a maioria das pessoas que estão usando o computador estão numa rede social e várias pessoas estão com smartphone. Então, faz sentido nós acharmos que esse é um instrumento de comunicação eficiente. O mundo das redes sociais e o mundo do smartphone cresceram a partir de uma coisa, que é a API e a colaboração. Se nós olharmos hoje a Apple, o Google, Android, o Google Maps, LinkedIn, Twitter, Facebook, todos eles possuem APIs que são extremamente poderosos. A expectativa é que a partir do momento que você vai disponibilizar informações para que estas informações fiquem disponíveis para outras pessoas, que se utilize modelos semelhantes a esses que realmente hoje não se compara, não tem nenhum tipo de outra aplicação ou de outra tecnologia que tenha tanto acesso a tanta informação e tanta informação online como é o caso dessas tecnologias. Então, esse é um caminho, ou seja, a partir do momento que eu desejo fazer compartilhamento, eu vou utilizar APIs e APIs utilizando esse modelo. Muito bem, tudo isso, toda essa tecnologia viabilizou o caminho de governo aberto. Ou seja, foi publicada, né, esse ano, não sei se foi esse ano ou no fim do ano passado, a Lei de Acesso à Informação, o que é algo muito curioso, porque a Lei de Acesso à Informação já existia em forma de decreto, era o Decreto 4553. Ela é muito parecida com o Decreto 4553. Só que o Decreto 4553, ele falava de sigilo. E a Lei de Acesso à Informação fala sobre disponibilidade de informação. Então, é muito curioso porque os extremos se encontram quando você fala em sigilo e disponibilidade. O conceito de segurança e proteção, ele tem 3 elementos. Ele tem o elemento da confidencialidade, se eu posso acessar ou não a informação. Ele tem o elemento da integridade, a informação está correta. Então, por exemplo,
Se eu peguei o meu centro cultural, coloquei no endereço, na latitude e longitude, eu não posso deixar que qualquer pessoa altere minha latitude e longitude. Então, esse é um aspecto também de segurança, que é a chamada integridade. Se eu publiquei um número no Diário Oficial, eu não posso deixar que alguém coloque um zero a mais. E a terceira coisa é a disponibilidade, ou seja, a informação precisa estar disponível. Então, não adianta nada eu fazer um aplicativo que tenha um banco de dados e esse banco de dados ninguém nunca consegue acessar, ou porque os sistemas não permitem, ou porque o link está fora do ar. Então, quando se fala hoje em disponibilidade de informação, essa informação disponível, ela, de 3 elementos de segurança, ela tem que ter 2. Ela tem que ter a integridade, tem que estar correta. Se eu entro lá no site Contas Públicas, eu quero ver a informação correta. E se eu quero entrar no site, eu quero que o site esteja disponível. Mas aquela informação não é uma informação confidencial. Então, todos esses aspectos montam esse ambiente. O conceito, né, de governo aberto tem sido muito adotado e aplicado na Europa, e nós tivemos agora, bem recentemente, uma experiência muito interessante. Nós fomos uma das empresas contratadas, na verdade, selecionadas pelo Ministério do Esporte, foram 10 empresas brasileiras, para mostrar tecnologia na Embaixada Brasileira, tecnologia brasileira, durante as Olimpíadas. Nós fomos uma das 10 empresas que mostramos isso. E nós temos feito muito modelo de centros de operações, gestão de cidades, zeladorias e assim por diante, e nós falamos o seguinte: vamos fazer um centro de operações de Londres? Vamos pegar as informações da Prefeitura de Londres e vamos expor e colocar isso no site? Vamos pegar os resultados do Comitê Olímpico Internacional e vamos expor? Vamos pegar a informação dos países na ONU e vamos expor? E fizemos um aplicativo baseado nisso. O que nós precisamos? Nós precisamos, para fazer tudo isso, convênios que nós não tivemos que atender nenhum pré-requisito. Então, Londres tem o modelo london.gov.uk, que é data.london.gov.uk, que é o modelo de dados abertos de Londres. Eles têm 2 formas. Tem uma forma baseada em consultas de bancos de dados e tem uma forma baseada em informação que vão pelo Twitter. Tá? Então, você pode assinar alguns Twitter e receber a informação através do Twitter. É óbvio que, quando se fala nesse tipo de acesso, você, obviamente, tem a forma e o conteúdo. Vou dar um exemplo para vocês. Nós fomos fazer, durante a Rio+20, um processo que nós precisaríamos colocar algumas informações disponíveis. As pessoas falaram que tinham todas as informações, falaram que tinham em arquivo e mandou um PDF que o conteúdo, todo ele, era imagem JPEG. Ou seja, o endereço do lugar não estava em texto, ele estava em imagem. Aí você fala, pô, mas é só rodar um OCR. Roda um OCR, um negócio desse, para ver o que você tem. Então, quando se fala em dado, muitas vezes o dado ele está disponível, né? O conteúdo existe, mas a forma para você acessar nem sempre é a melhor forma para você tratar. Vou dar um exemplo aqui. Dentre essas informações no governo de Londres, você tem aqui todas as iniciativas públicas, todas as agências públicas, você tem todas as estatísticas de crime que ocorreram em Londres, você tem o telefone de várias pessoas, todos os pontos de ônibus, de forma dinâmica, o horário que cada ônibus vai chegar em cada ponto de ônibus por esse ambiente aqui de governo aberto. E de outras formas, você consegue saber, por exemplo, todas as operações de helicóptero. Subiu um helicóptero, existem formas de você saber que subiu um helicóptero em Londres do governo. A cidade que ganhou o prêmio de cidade de dados mais abertas foi Amsterdã. Os modelos são extremamente parecidos e ser mais ou menos eficiente, obviamente, depende da capacidade de implementação. E eles defendem, né, eles divulgam várias informações sobre economia, sobre a própria estrutura das cidades. Aí vem um outro aspecto que é importante nós sabermos, sempre que nós compararmos países, principalmente da Europa, com o Brasil, que é a questão do marco regulatório. Tá? Estão se construindo vários centros de operação aqui no Brasil, para a Copa, para a segurança pública e assim por diante.
Aí as pessoas, vem alguém de Israel, faz uma apresentação, vem alguém de Londres, faz uma apresentação, vem alguém de Paris, faz uma apresentação. Só que o marco regulatório brasileiro das cidades é diferente dessas cidades. Então, por exemplo, a prefeitura não faz segurança, quem faz é o governo do estado. Então, sempre que nós olharmos esse tipo de ambiente, né, nós temos que saber, vem cá, isso é uma cidade-estado ou uma cidade-estado-país? Como é que funciona esse processo e qual é o marco regulatório a partir do qual eu estou tratando essas informações? É só um alerta para quando nós olharmos, nós temos uma visão e poder fazer um filtro do que nós temos aqui no Brasil. E lá, inclusive, eles têm informações sobre cultura. Ele tem informações sobre cultura. Então, existem diversos dados culturais, informação sobre museu, sobre acervos de museu, informações que estão organizadas, e o que é interessante dentro desse ambiente é exatamente a padronização. Eles têm alguns modelos de dados, e a partir desses modelos de dados, eles fazem a disponibilização das informações. Todos eles são através do modelo JSON. Então, eles têm a estrutura, né, e todos os datasets organizados em Londres. Obviamente, nós temos uma capacidade de fazer esse tipo de processo aqui no Brasil. Nós temos um número de ativos culturais gigantesco e nós temos capacidade de organizá-los. Então, qual o caminho que a gente deve partir? O que é a nossa sugestão e nessa nossa parceria com o Ministério da Cultura nós temos trabalhado? Primeiro lugar, definir padrões. Quais são os padrões? Como que as informações vão estar? Quais são os dados que eu vou estar lá? Se eu, por exemplo, já tenho uma base de dados que tenha latitude e longitude, vai ser feito um trabalho para colocar, que não tenha latitude e longitude, vai ser feito um trabalho para colocar latitude e longitude ou não vai ser feito o trabalho? Toda a taxonomia, como é que eu chamo um museu, como é que eu escrevo, eu uso a primeira letra como letra maiúscula, eu não uso, ou seja, eu deixo sem diferenciar se é maiúsculo ou se é minúsculo, ou seja, esses padrões são extremamente importantes para se organizar as informações. Feito isso, tem um caminho de organizar inventário. Olha, nós fazemos isso para a empresa privada, fazemos isso nos Estados Unidos, nós exportamos esse tipo de solução, fazemos em governo. Duas coisas são sempre comuns. Primeira coisa, quando nós chegamos, todo mundo fala, não, os dados estão todos prontos. E a segunda coisa, quando nós chegamos, a base de dados tem muito erro. Vou dar um exemplo. Nós fizemos um trabalho de organização de 60 mil ruas. Tá? Imagina que são 60 mil ruas. E essas ruas tinham que aparecer para as autoridades. Aí é óbvio, você pega um mapa, coloca para a autoridade, as ruas estão ali, ele vai falar, eu estudei nesse lugar. E a rua tem que estar certa. Quando ele colocar o nome da rua, tem que aparecer no lugar da rua certa. Essas bases, que todo o pessoal de tecnologia da informação falou que estava correto e que tinha um ou outro probleminha, tinha 15% de erro. O que significava o seguinte, suponha que eu vou mandar o caminhão de lixo para recolher lixo num lugar. Cada 100 saídas do caminhão de lixo, 15 ele voltava porque o endereço estava errado. Só que quando você começa a colocar essa informação para a população, para as autoridades, aquele 15% não é mais suficiente, não é uma taxa de erro suficiente. Você tem que reduzir significativamente. A boa notícia é que, da mesma forma que você vai disponibilizar a informação, o fato de disponibilizar a informação também faz com que as pessoas que estão vendo a informação sejam colaboradores falando o seguinte, essa informação está errada. Então, por exemplo, São Paulo agora mudou, o número de celular tem 9 dígitos. Não adianta eu ter 8 dígitos no meu cadastro. Eu tenho que trocar todos os telefones de São Paulo. Agora, é São Paulo ou é quem tem o telefone com o prefixo 11? É só São Paulo ou tem lugar de São Paulo que não é assim ou tem outros municípios na periferia de São Paulo que também mudaram? Esse tipo de processo é o que a organização do inventário traz para você garantir a qualidade de informação. Então, o que é importante? Se eu olho um museu que está no Vale do Jequitinhonha e olho o MASP lá em São Paulo, eu tenho que enxergá-los de forma parecida no que se refere à base de dados. Porque os dois são museu, eu chamei os dois de museu. Quando eu faço a consulta, a informação tem que parecer semelhante. Se eu vou buscar o acervo do Carlos Drummond de Andrade. Se parte está no Ministério da Cultura, parte está no Instituto Moreira Salles,
parte está lá na casa do Drummond em Belo Horizonte, eu tenho que poder enxergar essas informações de forma homogênea. Organizado o inventário é receber informação e disponibilizar, porque o processo da transparência e da disponibilização faz com que as pessoas vejam a informação, fiquem indignadas com a informação errada e reclamem. Esse é o processo da melhoria. E você interage com as pessoas e cria um processo de melhoria contínua, que obviamente pode inclusive servir para mudar o padrão. Nós podíamos chegar, todos nós aqui, no modelo, definir que esse padrão é o melhor de todos, a gente implementa, joga para a rua, recebe comentários e fala, pô, como é que nós não pensamos nisso antes? Vamos ter que lançar uma nova versão. E isso aqui, eu acho que é um processo de humildade constante. Eu tenho que saber que eu tenho que trabalhar dentro de um modelo de melhoria contínua. E esse é o processo, ou seja, o processo aberto é exatamente assim, você submete a informação à sociedade, recolhe as suas sugestões e, a partir daí, você faz as interações e a melhoria contínua. Não necessariamente esse é o processo cíclico, né, que nós estamos desenhando, é um exemplo de modelo cíclico que nós estamos começando a discutir, mas a gente pretende gerar resultado muito rapidamente. Para isso, nós adotamos, né, nessa apresentação de informações, que qualquer um de vocês que façam qualquer tipo de aplicativo, consulta, organizem banco de dados, possam buscar informação no SNCC e trazer com o filtro que vocês quiserem. Ou seja, 2 padrões, que eu acho que são padrões razoáveis, são os padrões extremamente utilizados no mundo todo, são 2 padrões abertos. Para autenticação é o OAuth, ou seja, existem informações que precisam de identificação e existem informações que não precisam de identificação. Então, também esse recurso permite que você faça uma identificação anônima e busque informação, ou, dependendo da informação que exige algum tipo de controle de acesso, você também pode fazer uma identificação positiva, ou seja, você diz qual é o seu nome e sua senha, e ele também faz esse tipo de autenticação. Nós usamos esse modelo na Rio+20, ou seja, na Rio+20 existiam várias informações dos eventos, foram mais de 3.000 eventos na Rio+20, que a comunidade colocava esses eventos e mandava para o Itamaraty. Nós recolhíamos essas informações, colocávamos em banco de dados e disponibilizávamos através de API. Aí o jornal que queria saber qual a programação que tinha, buscava lá. Quem fazia aplicativo buscava essa informação lá desses eventos e assim por diante. Então, como que era, para que servia essa autenticação no caso da Rio+20? Existia uma base de informação que era pública, todo mundo podia acessar. Existiam outras informações que dependiam de fornecimento de senha, todas estavam no mesmo banco de dados. É exatamente esse aplicativo, que é um modelo aberto de autenticação, que permitia fazer isso. E os dados aparecem, né, você faz um GET na base de dados, eles aparecem dentro do modelo do JSON. Nós pretendemos, né, nós vamos fazer um manual de acesso para que todos possam buscar aquela informação, e eu acho que isso aí vai permitir uma melhoria contínua muito rápida, porque a Universidade de Carnegie Mellon ela fez uma coisa interessante, que ela definiu o seguinte: primeiro, os frameworks têm que seguir padrões abertos, esse é o primeiro princípio, desde framework de governança corporativa até framework de gestão. Segundo princípio que eles colocaram, o framework tem que seguir padrão aberto e tem que conversar com outros. Então, não dá para você fazer uma definição que fique sozinha, solta no espaço. Você tem que dizer o que você está ligado com outros frameworks. E a terceira coisa é que os processos precisam ser cíclicos para gerar resultado rápido e permitir melhoria contínua. Então, esses são modelos, inclusive bem acadêmicos, de como que você implementa modelos. Então, a nossa ação é rapidamente trazer resultados e disponibilizar essas informações. Dentro desses dados, né, nós teremos um manual que vai dizer como que você acessa a informação. Aí a intenção é, dentro da taxonomia definida pelo Ministério da Cultura, que existam acessos que, quando eu falar, vou buscar informações no museu, independente de qual é o museu, essa informação chegue, em termos de banco de dados, de forma igual. E aí as pessoas podem sugerir, olha, eu queria também que o museu tivesse lá o nome e o telefone do curador, mas não tem na base de dados. Dentro do processo cíclico, você faz um modelo de melhoria e coloca aquela informação. Ah, mas eu não tenho. Quem é o responsável por colocar o nome do curador daquele museu? Então, são informações, são modelos que permitem a interação o tempo todo
e a melhoria contínua. Okay? Então, basicamente, era isso que a gente tinha para mostrar para vocês em termos de APIs e bases de dados colaborativas, e estamos à disposição para trocar ideia. Nossa equipe aqui está anotando tudo, né, para que a gente possa evoluir. É um projeto que a gente está bastante motivado. Tá? A Módulo fez a eleição brasileira, nós fizemos imposto de renda, participamos, né, colaboramos no imposto de renda via internet, o sistema de pagamento brasileiro. Estamos agora na Jornada Mundial da Juventude, que é um desafio gigantesco, 2,5 milhões de pessoas aqui no Brasil para a missa do Papa. Bom, eu estou falando que isso aí faz com que os grandes eventos não sejam tão grandes assim, né? Porque realmente a Jornada Mundial da Juventude é uma coisa assim alucinante. E estamos bastante motivados com esse projeto, e nós acreditamos que temos condição de apoiar tanto em termos de método quanto também em termos de tecnologia. Muito obrigado. Eu vim aqui para a mesa para moderar um pouco, para a gente poder organizar o debate. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Léo. Bom, meu nome é Léo Germani, eu sou do HackLab, eu também sou parceiro do Ministério da Cultura em alguns projetos, inclusive no próprio universo que envolve o SNCC aí, da plataforma de governança colaborativa, e tenho acompanhado o processo também mais ou menos de perto. E aí a pergunta que eu queria fazer é a seguinte: eu cheguei a ver um pouco do software que o Evaristo estão configurando e um pouco da documentação da API, como é que funciona a API do software da Módulo. E a minha sensação, e queria saber se isso está previsto no desenvolvimento, é a seguinte: o software ele é absolutamente genérico para poder dar conta de qualquer tipo de caso. Então, por exemplo, você tem os ativos, que podem ser desde um computador, uma pessoa, um convênio, uma cadeira, um evento, sei lá, pode ser qualquer coisa. E você tem outras classificações desses ativos, enfim, tem toda uma estrutura absolutamente genérica e impessoal para dar conta de qualquer coisa. E a API, ela funciona dessa mesma forma, ela é absolutamente genérica para você poder consultar qualquer coisa. E aí a minha impressão é que isso é suficiente quando você tem alguém que está perto do processo para construir aplicativos que conversam com essa coisa, mas não é suficiente para um acesso público aos dados. Eu acho que para um acesso público aos dados, talvez precise de uma outra camada que diga: olha, você quer ver os pontos de cultura, você quer ver os convênios, você quer ver os projetos, ou seja, uma camada que dê nome aos bois, porque senão a pessoa tem que entender toda a organização do Ministério para conseguir chegar a entender o que está vindo naquele monte de dados. Então, a minha pergunta é se vocês têm a mesma impressão e se está previsto nessa parceria o desenvolvimento dessa camada de abstração para facilitar o acesso a esses dados. Bom, você fez a pergunta, deu a resposta e acertou nos dois, tá? Porque o que acontece é o seguinte: o processo realmente é um processo genérico, ou seja, a gente tem inventariado plataforma de petróleo e bactéria, ou então uma sequência genética em determinado local, utilizando aquele mesmo modelo que você já conhece. A API é uma API genérica. Você vê lá que pode criar ativo, pode fazer várias ações. O que nós vamos fazer é o manual específico para o SNCC, que é, vamos dizer assim, um subconjunto daquele manual que você viu, porém é um superconjunto considerando que as taxonomias vão estar definidas ali. Então, o que vai ter não é o manual de API da Módulo, é o manual de API do SNCC. E você vai ter todas as definições. Caso seja necessário criar uma camada mais didática, eu até sugiro que exista um visualizador de JSON, porque aí seria didático mesmo, porque aí criaria um visualizador, você selecionaria dentro quero ver museu, quero ver acervo de cantores brasileiros, de compositores brasileiros que já perdeu o direito autoral. Ou seja, a consulta que você quiser
fazer, um visualizador de JSON dá essa possibilidade. Mas para fazer o aplicativo, você tem que realmente usar os recursos da API. Então, eu acho que esse visualizador facilita o acesso à informação, mais ou menos como é o de Amsterdã, que é mais ou menos assim, o do Rio de Janeiro também é assim. Eu acho que esses dois recursos ajudam bastante. Então, aquela API, vamos dizer, é o superconjunto, nós vamos retirar alguns subconjuntos para fazer essa disponibilização. Também, da nossa parte, é total interesse de que faça sentido para esse usuário final, né? Porque senão fica, como você falou, semanticamente estranho. Até a gente, internamente, quando vai falar, a gente não usa a palavra ativo, a gente usa a palavra objetos culturais, que é o meio termo entre agentes culturais, equipamentos culturais e ativos, para não ficar uma coisa nem lá nem cá. A gente tem um nome ainda genérico, porém que já faça mais sentido para o público final. Fundamental o que o Léo falou. Vai, querido. Alguém pode trazer o microfone para cá? Acho que filosoficamente estamos alinhados, sempre bom. Algumas questões pragmáticas. Está previsto e pensado... streaming. Está previsto oferecer os dados como um bulk, tipo, bruto. Que, ok, a API é legal, a gente vai lá e consome o que a gente quer. Em alguns momentos eu quero consumir tudo. Se tem uma coisa, isso vai ter uma política de disponibilizar os dados brutos. Sem dúvida. Eu até comentei de forma genérica hoje pela manhã que a intenção, mesmo que a API não esteja completamente pronta para a disponibilização, todo dado que estiver lá, a gente, mês a mês, vai fazer um modelozinho de extração, vai dizer quais são o que está na sequência, né? E o modelo que tiver lá, XML, XLS, qualquer coisa, e vai dizer, olha, se você quiser usar tudo, é isso aqui. É o que nós temos. Agora, é muito melhor ter a API, porque, enfim, você não vai precisar usar um dado D-30, D-20, né? Mas a intenção é essa mesmo. Só para não deixar, reforço a posição do Iraque, pô, já que a gente está planejando fazer isso é um negócio que já dá para fazer um D0 meio rápido, né? A gente brinca e quebra. Eu me comprometo. Agora, sim, a gente precisa, na reunião técnica amanhã, lindo. Amanhã, disciplinar exatamente o que vocês querem ver, para a gente também não fazer uma extração de banco de dados maluca, né? Só no banco do Salic tem 300 GB. Então, esse cubo de dados vai ter alguma coisa aí na casa dos gigas, né? Então, a gente precisa só dizer, ó, isso realmente é importante, isso não é, e a gente faz uma extração e coloca lá na página do Snyk, no blog do Snyk, sei lá, sobe para o box, sobe para o drive lá. Amanhã a gente discute mais isso, mas eu já diria, dá tudo, a gente depois te diz qual é o subconjunto que a gente quer. Porque não, saber, mas né? o tudo aqui é o problema, porque existem vários bancos de dados do Ministério. Não é tão simples assim, não é tão trivial. Então, a gente tem que modelar o dado para poder extrair o dado de forma correta e entregar de forma coerente, porque as coisas não foram feitas ontem. Tem 20 anos. Bom, né? Tudo bem. Amanhã a gente discute isso com calma. A outra coisa eu vi ali que vocês vão usar o Alt como plataforma de autenticação. O que é bom porque é um protocolo livre, mas, por outro lado, implica que precisa de autenticação. Por quê? Que é o quê? Olha, entrada de dados. Para saída de dados, vocês não estão pensando em... isso. Não, mas aí é outro problema, não é nem o Alt que vai me resolver isso. Eu não preciso ter autenticação para consultar. A priori, não era isso que estava pensando. Vamos dizer, o acesso é anônimo. Não é que não precisa autenticar, você autentica de forma anônima. Tá? Existe no Alt, tem um modelo que você permite perfeito. ou não o acesso anônimo. Então, você autentica de forma anônima. Agora, é óbvio que em qualquer base de informação, você vai ter alguma coisa que é restritiva, ou tem que prever. Porque, inclusive, é o seguinte, se você não prevê isso no início, depois que a coisa estiver rodando, você vai botar a autenticação, é alucinante fazer isso. Tá? Então, ele está previsto, é um modelo aberto, super testado, muito utilizado, as grandes redes sociais utilizam ele. Não, é suave, não tem... Tecnicamente, eu acho ótimo, é só isso, só não abrir essa brecha para... Não, tudo a gente precisa dar CPF, RG... Mais alguém? Não, o software da moda não é livre, mas é brasileiro, tá? É 100% feito aqui.
Rua do Carmo, esquina de 7 de setembro. Vocês podem nos conhecer. Nós temos alguns modelos livres. Primeiro, divulgação de informação. Nós defendemos esses modelos de divulgação de informação. Segundo, nós temos um site chamado ModSIC, M-O-D-S-I-C, que são scripts livres. Inclusive, é uma comunidade que se discute em cima desses script de consulta de informação, e que tem um modelo internacional. Nós somos, talvez, o líder no mundo todo, não sei porque é um modelo americano, mas como nós usamos muito. E a terceira coisa é que, em métodos de desenvolvimento de software, a Módulo usa o Scrum. E divulgamos abertamente o modelo de desenvolvimento de software Scrum, ou seja, toda a nossa metodologia é aberta e é divulgada, mas o nosso software é um software proprietário. E tem alguma perspectiva? Vocês pensam nisso? Ou acho que não é, você acha que não vale a pena pensar? Tem algum plano nesse sentido? Ou vocês nunca pensaram nisso? Olha, nós vivemos nessa comunidade há muito tempo. Eu participei da primeira equipe no Brasil que instalou um Unix aqui e que desenvolveu o Unix brasileiro. Além disso, eu e meus sócios, nós fomos os autores do primeiro livro de linguagem C. No Brasil, em português, vendemos 23 mil exemplares, todas as universidades usavam. Então, eu só estou colocando o seguinte: nós fazemos parte dessa comunidade que discute esse assunto, mas nós não vemos expectativa de ter o nosso software de forma livre. Tá? Inclusive, eu gostaria até de escutar alguns argumentos para que uma empresa transformasse seu software em livre. Por outro lado, nós achamos que existe um meio do caminho de convivência pacífica entre software livre e software proprietário. Eu estou vendo que a maioria das pessoas, também na minha pesquisa que eu fiz ali por trás, eu vi que a maioria das pessoas usam Windows, usam Facebook, usam iPhone. Então, acho que tem um meio de caminho entre o livre e o proprietário, que é um meio, com certeza, a cultura moderna, a cultura futura se fará por essa convergência. Alguém? Aqui. Aqui Eu. Aonde? Aqui, né? Modelo de banco de dados, que banco de dados vocês estão usando e se tem extensão geográfica? Desculpa, o que é extensão geográfica? O PostGIS do PostgRE, por exemplo, ou a extensão geográfica do MySQL, a extensão geográfica do MongoDB, enfim. Entendi. Olha só, nós usamos no nosso sistema ou Microsoft SQL ou Oracle, um dos bancos de dados dentro do nosso processo. Que não tem extensão geográfica. Mas não é também a intenção. A intenção é tratar a geografia, podemos até discutir essa questão, tá? Como latitude, longitude e conteúdo. O que não permite fazer usar nenhuma funcionalidade geográfica de análise do dado. Por exemplo, o que tá perto do que, o que está dentro do que, enfim, todas as funções geográficas que hoje os bancos de dados já oferecem não está descartado. Não está previsto nesse JSON, porém você pode utilizar modelos e bibliotecas geográficas em cima dessa base de dados. Mas a resposta é não está previsto agora, nesse momento, esse tipo de recurso. É possível, aquela história, a discussão é aberta, é possível prever esse tipo de recurso? Eu acredito que sim. Inclusive, é algo que a gente utiliza bastante. Mais um lead de aplicação e usar mesmo dados, você consegue fazer, mesmo não usando as mesmas aplicações para fazer a mesma coisa. Mas, alguém mais? Eu queria fazer então um follow-up aí, colocando de fato o meu chapéu de transparência hacker e pedir para o Ministério então disponibilizar todos os contratos que estão envolvidos no SNIC. Então, tanto o contrato de parceria com a Modo, quanto o HackLab, todo mundo que apareceu aí falou, eu tô ali com o MIC. Então, eu achava legal se a gente tivesse uma pagininha aí sintetizando todos um blog, alguma coisa assim, sintetizando os contratos e principalmente esse tipo de coisa. Quando você fala assim, isso não está previsto aonde, qual é esse documento, como ele foi produzido, como é que a gente pode ter acesso e qual vai ser o workflow para que tanto essa comunidade quanto um grupo maior possa de fato dizer, porque essa questão, por exemplo, é essencial. Uma API que não permite que a gente faça operações geográficas no banco, do ponto de vista de cartografia colaborativa, é absolutamente inútil. Ainda bem que a gente vai ter o dump, porque aí pelo dump eu consigo recriar isso num banco onde eu posso falar, e aí é isso, qual é uma extensão geográfica? É isso que ela falou. Eu dou uma coordenada geográfica e ele vai me dar o que está em volta. Se eu trato latitude e longitude como dois campos de texto, você sabe muito bem que não tem condição da gente fazer isso. Então, acho que criar um workflow para a gente
poder participar desse processo de definição de prioridades do que vai ser ou não implementado é também um bom resultado aqui desse encontro. Eu adoro essas reuniões, tá? O negócio é o seguinte, primeiro, a Tatiana ali, ó, levanta a mão aí, Tatiana, ela está anotando todas essas demandas, ela vai pegar o teu e-mail até para trocar ideia sobre isso, porque é importante saber a demanda, não adianta ter a ditadura de quem está fazendo. Eu só queria pedir para você trocar um termo, você falou que não permite, não é que ela não permite, é que não está implementado. Permitir, permite, é que nós não estamos implementando. Tá? O quê? Não, tudo bem, mas olha só, eu estou falando da API, porque a relação vai ser com a API. Independente do banco, você pode ter uma biblioteca geográfica casada no banco, porque a API te dá essa informação. Então, esse que é o princípio. Eu sei, mas uma biblioteca geográfica transforma um banco de dados não geográfico num banco de dados geográfico, concorda? Sim, exatamente. Não, estou falando dentro do que está hoje, não estou falando do que pode ser no futuro. Tá? Então, hoje a pergunta é, não tem. Agora, vamos colocar isso, eu acho que é importante, pedir até autorização aqui, acho que é importante nós discutirmos isso, tá? Se vocês acham que é relevante, nós obrigatoriamente temos que colocar isso dentro do plano. Tá bom? Mas aí você troca o e-mail com a... Se vocês puderem trocar com a Tatiana, ela vai encaminhar isso aí com vocês. Morreu. Não, tudo bem, vamos dialogar. Agora, o módulo, a parte de BI, significa que as extrações internas que vão ser feitas não vão ter, então, também essa possibilidade. Por exemplo, as próprias internas que vocês... enfim, num outro momento que a gente dialogou, Evaristo, enfim, tem o módulo API, esse módulo externo aqui de entrada de dados, da cadastramento que você apresentou ontem, mas tem o central lá do BI que vai possibilitar, enfim, fazer uma porção de coisas. Inclusive, isso é uma coisa que eu tenho muita curiosidade de ver, né? É que não ver apenas essa apresentação de ontem, que está lá online, mas de ver o software em funcionamento, sei lá, abrir e ver o que está ali, né? Que software, enfim, ou eu não sei se eu vou ter que, enfim, para eu acessar isso, afinal, é um software da módulo. Então, eu gostaria de, se em algum momento, no caráter de oficina, aqui, que nem o Pedro propôs, se a gente não podia conhecer. Isso é óbvio. Assim, né? Primeiro, o software é do Ministério. Quem fez foi a módulo. A gente já comprou. São coisas diferentes. Né? Então... Não, eu vou na concessionária e compro um carro. O carro é meu. Construiu foi a Toyota. Essa é outra coisa. Só para a gente ficar melhor. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É óbvio que não é. Não. São coisas diferentes. Eu só quero dizer o seguinte, que há uma relação jurídica que não é com a módulo diretamente. É também com o Ministério. Ok, ótimo. Melhor. Ok? É isso que eu queria dizer. Não, ótimo. Então, a minha pergunta é, se o BI... Aí nós não estamos falando de BI. Só para chamar a atenção para isso, para a gente não confundir as bolas. Nós não estamos falando de BI, nós não estamos falando de BI com a módulo. A módulo está disponibilizando um serviço que não é de BI. Vai ter funcionalidade de BI, algumas funcionalidades, a API vai trazer funcionalidades de BI, mas não é um BI, não se propõe a ser um BI. O que nós vamos fazer é uma contratação específica de BI, aí é outra viagem para a gente poder trabalhar sobre isso, em aspectos de BI mesmo, ok? São coisas diferentes. Só para ficar bem claro isso. Não, bom saber, porque eu estava entendendo, que eu não tinha identificado isso, porque eu entendi que o módulo de BI já estava contratado e já estava em funcionamento. Não. Legal, não. Então, eu acho que aí eu vou engrossar a questão que o Pedro propôs aqui, para a gente conseguir identificar, porque realmente eu estou falando de uma coisa que eu não sei o que é. Então, eu preciso conseguir identificar o que está previsto em termos de... para conseguir dialogar, né, fazer esse diálogo lá do que pode vir a ser, o que está previsto em termos da construção do SNCC em termos de... não, BI é outro momento. Então, que momento é esse? Onde é que a gente vai dialogar sobre ele? Então, acho que, de alguma maneira, a gente vai precisar
conseguir visualizar isso, para conseguir, pelo menos, falar a mesma coisa, para aí começar uma outra etapa. Mas o que a gente não vai fazer é interromper o nosso trabalho, interromper o nosso desenvolvimento, porque não tem um BI, entende? Não. A gente vai fazer coisas que dê para fazer nesse momento. Daí ter um BI. Perfeito, não, já entendi. Perfeito. Gente, só para esclarecer, o SNCC, ele na verdade é uma nuvem de soluções. Isso aqui é um pedaço, né, da história, para ficar bem claro. Vai ter um momento que a gente vai falar de BI, vai discutir, a gente vai fazer outro seminário, vai falar de BI, a gente faz de novo, não é quando a gente tiver a solução, mas é um conjunto. Nós temos dados legados, tem que ficar bem claro que a gente tem aí CIAF, SICONV, SalicWeb, enfim, em várias plataformas proprietárias, né? Tem Visan, tem Isan, enfim, tem coisas do Arco da Velha. E quando a gente for falar nesse conjunto, o SNCC não é um novo sistema, é, na verdade, uma série de componentes, que aí a gente vai falar, quando a gente disponibilizar os dados do SalicWeb, né, quando a gente, junto com o SICONV, cruzando com a base do Sistema Nacional de Museus, que está lá no IBRAM, a base do Sistema Nacional de Biblioteca, que está lá na FBN, aí vai ser uma outra história. Só para a gente colocar assim... É isso mesmo, é um ecossistema de informações, porque vem de vários lugares. Então, não dá para a gente pegar numa aplicação que vai fazer uma parte mais pragmática, que pode ter informações vindas de outros legados, de outras bases de dados, fazer disso agora um BI. Quer dizer, a gente precisa ganhar essa curva de aprendizagem para ganhar todos esses serviços que a gente precisa desenvolver e essas aplicações, para, num determinado momento, ter maturidade, fazer um BI, um Data Warehouse, se for preciso, para a gente ter D-1, uma quantidade considerável. Só para vocês terem uma ideia, se vocês usarem, convido vocês a fazerem isso, o Transparência Hacker deve usar, que nós usamos muito, que é o Siga Brasil do Senado, que é o BI mais sofisticado da Esplanada para gastos públicos. E lá você tem linha por linha de gasto, OB por OB, empenho por empenho, inclusive dos contratos da módulo. Então, você tem como rastrear qualquer informação, mas isso é uma coisa bastante sofisticada, com um banco de dados extremamente modelado para isso. Quer dizer, não é um banco de dados do 300 MB que está lá para o transacional. É um banco de dados preparado, modelado para fazer sentido por um BI. E a gente vai ter que trabalhar muito nisso. Não vai ser é um trabalho para pelo menos para o próximo ano inteiro, para a gente fazer e disponibilizar no final de 2013 um cubo, sei lá o nome que a gente queira dar para isso, um cubo de dados que faça sentido para cruzar. Inclusive fazer o que você falou. Você cruzar. A gente já fez umas brincadeiras. Cruzar áreas de alto índice de homicídio versus equipamentos culturais. A gente já fez esse cruzamento simples. E deu claramente que assim, a falta de equipamento cultural é diretamente proporcional a... Não que há uma causa e efeito, mas é diretamente proporcional à falta a uma quantidade grande de homicídios. Essa relação é unibionívoca. Então, quer dizer, são coisas assim que são mashups dessa ordem que você está provocando, que são importantes, são necessários, mas que vão necessitar de outro padrão, até para definir qual é o nível de análise que está se usando. Entendeu? Porque se você pega um nível projeto, ele trabalha no nível de análise pessoa. Quando você pega o nível IBGE, você trabalha nível análise cidade. Quando você pega IDH, você praticamente pode trabalhar em nível de bairro. Enfim, são coisas diferentes, com níveis de análise diferentes. Por favor, querido. Você vai ter, enfim, uma integração de dados de diversas fontes. Então, imagina você construir uma nova base de dados, espelhando essas diversas fontes, e, se for esse o caso, como que vai atualizar para que as entradas novas dessas bases de dados originárias sejam refletidas na nova base de dados, ou se simplesmente vai ser uma interface que, enfim, centraliza as consultas, pesquisa nas respectivas bases de dados e apresenta ao usuário. Isso é importante saber. Bom. Em Drupal, a intenção é não ter várias bases de dados, mas o fato é que elas existem. Entende? Então, como solucionar o problema de falta de sincronia entre as bases de dados? Essa é uma questão que ainda está um pouco na mesa. No caso, especificamente, de autenticação de usuário e senha, nós já fizemos o processo de autenticação já construído a partir da base de dados do legado existente.
até porque já são produtores culturais, agentes culturais que passaram pelo Ministério. Muitos de vocês já têm usuário e senha do Ministério, então não precisa criar outro. Até porque eu já tenho o CPF, CNPJ, não vou perguntar de novo, né? Então, até porque isso é um saco mesmo. Agora, é claro que coisas novas, como, por exemplo, a tipologia não existe. A tipologia não existe. Então, assim, não existe um banco de dados corporativo do Ministério de Teatros. Não existe. E isso está sendo modelado no modelo de dados do Risk Management. Não tem jeito, porque nós estamos fazendo do zero. Existem algumas informações que a gente vai ter que fazer os jumps direto para o Salic, por exemplo, para ver os projetos. No primeiro momento, se a gente não conseguir fazer isso, vamos replicar o dado mesmo, até que a gente consiga fazer a conexão banco a banco. Percebe? Mas a gente não pode frustrar o usuário, frustrar a aplicação, porque a gente não conseguir, num determinado momento, fazer uma ligação ou outra. Então, na possibilidade, sempre fazer com que esse dado seja real, 100%, ponto a ponto. Não. Existem já coisas prontas. Bom, só colocar, com relação a esses vários bancos de dados, é isso, ou seja, você vai buscar informação de lá, inclusive para manter a mesma taxonomia, tá? Se vocês entrarem lá, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, no Arquivos da Cidade, olhar o acervo da Prefeitura de São Paulo, e entrar no Museu de Belas Artes e entrar no MAN, você vai ver que são formatos diferentes e taxonomias diferentes, que foi feito por instâncias de governo diferentes, então você precisa ter esse modelo. Quando se fala em sincronismo, se fala também em transformar tudo aquilo para o mesmo formato, respeitando a taxonomia. Vamos tratar essa questão da latitude e longitude e do geoprocessamento. E a nossa intenção é poder compartilhar as informações, inclusive com informação que vem das próprias pessoas. Na Rio+20, por exemplo, nós tínhamos lá as informações de cultura, inclusive programação de cinema, programação de teatro, atividades que estavam acontecendo na rua, dependia de algumas coisas, informações da Rio Tour, da Secretaria de Cultura do Estado, da Prefeitura, e também informações que as próprias pessoas e as comunidades mandavam informação. Então, o Greenpeace pegava uma base de informação e mandava para a gente. O pessoal lá dos índios pegava informação e mandava para a gente. Só que cada um mandava num formato. Então, esse trabalho, e pegar todas essas informações e mostrar com a mesma taxonomia, eu acho que é o grande elemento. Aí vem um monte de discussão em cima de qual é a fonte, qual é a qualidade da informação, e isso é um processo que a gente sempre usa uma espiral como exemplo. Você vai sempre crescendo, sempre melhorando. Então, perfeito. Acho que aí matou o último ponto que eu tinha. Eu vou sempre reforçando na abertura, porque é só o que eu sei fazer. Mas, normalmente, a gente chega atrasado nas discussões quando tem esses eventos, o negócio já está pronto. Aqui é muito bom porque não está ainda. Então, é isso. Acho que tudo dá para anotar e dá para, pelo menos, ver se a gente consegue implementar. E eu sei que tem umas coisas que nem está morta, que não dá para fazer, mas o que der, já estou... Enfim, é isso. Acho que é bom quando a gente está sintonizado. Esse processo de definição de taxonomia, de como é que vai ser o diabo desse JSON, é muito importante para a gente estar envolvido nesse processo de construção. Ontem a gente falou várias vezes dessa ideia desse consórcio, e um dos produtos pragmáticos que a gente queria tirar daí era justamente um modelo mínimo de uma entidade em JSON ou qualquer outro formato que a gente poderia tentar utilizar para dialogar com mapas de vistas, com o arte fora do museu, enfim. Então, a gente já tinha convidado, na verdade, o Mink para fazer parte, mas eu acho que o módulo tem também que fazer parte, e, na verdade, como vocês têm um produto, têm uma entrega e têm um tempo, acho que vocês podiam, inclusive, puxar essa discussão. Só estou falando que puxem com a gente, para a gente poder modelar junto quais são essas taxonomias, qual é essa coisa mínima, tanto para a gente não ficar com carência para acessar o SNCC, mas principalmente para depois a gente poder fazer lá no futuro todo esse tipo de integração. Então, acho que é bom que está... Né, eu queria que esse manual que vocês vão elaborar
pudesse sair lá no final no rodapé, ó, elaborado com a participação da sociedade. Isso ia ser incrível. Olha, gente, a gente está super atrasado. Eu só queria aqui aproveitar, Fernando, primeiro agradecer a tua apresentação. Acho que foi elucidante, porque é uma parceria, quer dizer, você está aberto, né? Quer dizer, a gente está trabalhando dentro dessa perspectiva de uma construção conjunta, e esse momento aqui é isso, né? A Tatiana e o Fábio estão participando, mas eu acho muito importante amanhã a participação da equipe técnica na parte que a gente vai falar de geolocalização, geotag e georreferenciamento. Porque aí esses conceitos, inclusive é essa turma que questionou aqui, que vai estar fazendo essa apresentação, justamente para a gente ver como é que a gente resolve, como é que a módulo pode dar uma solução, pensar nessa perspectiva. Então, seria muito importante ter gente técnica amanhã da módulo para acompanhar essa mesa que vai ser às 14h30 de amanhã. Então, queria agradecer a tua participação e passo aí para vocês. Obrigado. Bom, deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Esse modelo de bancos de dados abertos permite a criação de vários subprodutos. Então, se você tem um banco de dados aberto, suponha que não seja um banco de dados geográfico, alguém poderia pegar aquela base, importar e lançar um produto paralelo sincronizado, que é o banco de dados geográfico daquele banco de dados. Se olhar, por exemplo, na Inglaterra, é alucinante. Tem lá um aplicativo que você baixa em qualquer local e você fala, eu quero ir para tal lugar, onde eu pego o ônibus e que hora que ele vai estar lá. É um aplicativo baseado naquelas informações. Então, eu acho que esse modelo, tipo assim, se nós tornarmos muito sofisticado, demora para estar na rua. Se fizer um acordo do que é a característica mínima, ele vai rápido para a rua. Indo rápido para a rua, existem milhões de pessoas que podem desenvolver em cima daquela plataforma. Inclusive plataformas que depois podem ser absorvidas, porque o processo de colaboração é em duas vias. Então, eu acho que a gente deveria pensar realmente no modelo colaborativo de verdade. Criou-se um modelo, são requisitos mínimos, todos acordaram, e cria-se um ambiente, uma comunidade em cima disso, que vai desenvolvendo uma série de aplicativos. Eu acho que o modelo de Londres e Amsterdã eu acho muito interessante, e já pesquisei bastante em cima disso aí, exatamente para saber o que é você ter uma comunidade convivendo com bases de dados. Para finalizar, só que eu me lembrei, na primeira versão que eles mostraram do Risk Management, na versão anterior, o georreferenciamento, como era feito internamente pelas organizações, tinha lá a latitude e longitude. Aí eu falei, Fernando, no way. Não há como pedir a ninguém no mundo da cultura que bote latitude e longitude. Ponto. Não há como fazer isso. Vamos achar um modelo que seja possível, que seja aplicável. Eles quebraram a cabeça e conseguiram fazer a partir do CEP, que foi a tentativa de minimizar o custo operacional do usuário para ter uma latitude e longitude daquele objeto, dado que ele é que vai colocar o dado, dado que ele é que vai fazer a aplicação. Então, sim, a lógica é, vamos achar um modelo fácil, simples e que faça sentido, tanto para quem coloca a informação, como para quem usa a informação. Essa é a nossa obsessão. Essa obsessão tem que estar na cabeça de todos nós. Obrigado, Fernando. Obrigado.